Meu pai vai entrar e vamos queixar a rir. Já está. Então, não tinhas razão. Minha razão já está lista. Gaspar, duas câmaras, duas. O sindicato tem realmente esta capacidade de mobilizar. Público fiel. Muito obrigado por terem vindo a esta sessão que o Arquivo Distrital e a Biblioteca Pública, ou o inverso, igual, vão realizar para concluir as comemorações do 100º aniversário da morte do João Penha. Esta data foi especificamente escolhida por ser o Dia Internacional da Poesia e, como tal, nós dirigimos este nosso convite a estes nossos amigos do Sindicato de Poesia, a quem eu publicamente agradeço toda a disponibilidade que sempre manifestaram em colaborar com a Biblioteca Pública e agradecer a vossa presença. Como eu digo no e-mail, vocês vão dar por bem emprego o vosso tempo. Obrigado por terem vindo. Tá? Obrigado. Antes de iniciar as hostilidades, quero agradecer, em nome do sindicato, em nome do Sr. Presidente, que me permite agradecer à Biblioteca o convite, porque, na verdade, este convite e esta disponibilidade nossa para colaborarmos sempre com a Biblioteca também despoltou a ação que hoje estamos a levar a cabo em Braga. Hoje, como disse muito bem, é o Dia da Poesia, e a partir desta resposta a este convite, nós achámos engraçado não fazer apenas este recital, que já por si já era válido, mas fazermos dois, pensámos em dois,
depois pensámos em 3, e depois não há nada melhor do que 4, e depois idealmente era mesmo 5, sendo que para nós a celebração começou ontem à noite no Porto com um dos recitais que vamos fazer na Brasileira às 21 horas. Portanto, queria convidar-vos para além deste recital, de um poeta específico de Braga, João Penha, numa seleção de poemas do Henrique, fundador do Sindicato de Poesia, e depois às 19 horas na Brasileira, nas salinhas lá de cima, na 70ª página, perdão, exato, é mais fácil seguir por aqui, vamos dizer uns poetas que ninguém conhece, é curioso perceber que poetas são esses. Depois às 21, então sim, nas salinhas da Brasileira, vamos dizer uns poetas que toda a gente conhece e que são mais ou menos recorrentes nos recitais do sindicato. E às 22, no edifício dos Congregados, no sítio da Escola de Música da Universidade do Minho, na sala de piano, na sala de música antiga, assim chamada, vamos fazer uns poetas cantados com uma jovem soprano de Braga, piano e voz, e vamos ouvir este diálogo entre os poemas que são ditos, com voz falada, e cantados com voz cantada. E terminamos estas comemorações do Dia da Poesia, enfim, desta maneira. Muito obrigado por terem vindo também e vamos a isto. Uma outra informação, peço desculpa. No vosso alinhamento temos 18 poemas. Queria só pedir-vos tolerância e a seguir ao 8º poema vamos acrescentar um poema 8,5 para não estragar os alinhamentos, porque vamos acrescentar aí um poema que achamos que faz todo sentido depois de estar resolvido isto. Era importante colocar aí um outro poema. E, portanto, pensem que há um 8,5 e depois 9, está bem? E qual é? É um poema que se chama Nova Musa. Nova Musa. E ok? É o mesmo poeta, João Penha. ok. Todos sempre são todos de João Penha, esta sessão. Não, eu sou de Sultana, não sabia se existia acrescentar mais. Almoço campestre. O moço lutário, que viera do Brasil para visitar seus progenitores e adquirir bens, onde estes já alguns tinham, convidara o grande advogado para, em dia que se fixasse, ir à sua freguesia, tornar apontamentos para uma ação que desejava intentar contra a Câmara Municipal. O ilustre causídico disse que sim, acrescentando como por brincadeira, contando que o meu amigo me dê lá um almoço campestre, na relva, entre os arvoredos. Gosto muito. A manhã do dia apressado, uma manhã de maio, estava deliciosa, de uma frescura suave, sem uma nuvem num céu azul desmaiado. Por entre as ramagens das árvores chirriavam passarinhos, cantavam cigarras e nas suas tocas os alegres grilos. Tudo era vida, e dessa vida participavam almas e pulmões. Findos rapidamente os serviços de investigação jurídica e tomadas pelo grande advogado as competentes notas, o jovem lutário, travando do braço, o foi encaminhando por um carreiro ao longo do qual corria, murmurando um límpido riacho, para a habitação de seus pais. Notei, porque o grande advogado era eu, que desde o portão da entrada até à porta da casa, para onde se subia por 3 degraus de pedra, a terra tinha sido removida de fresco, arrancando-se ervas que a desfaiassem e fazendo desaparecer pedras em que eu poderia tropeçar. Era chegada a hora do almoço. No ar havia o que quer que seja de grave e de solene. Na vasta sala já estava posta a mesa. Uma mesa longa, em que vi pratos e lugares para mais de 30 convivas. A um dos lados do quadrilongo estavam umas grandes tulhas, cobertas de largas toalhas de linho, e que para aquele lado tinham sido destinadas copas e aparadoras.
Em cima, montanhas de pratos, de terrinas, de copos, canecas, garrafas e talheres. Na parede, de um lado, um grande quadro com as bandeiras coloridas de todas as nações. E do outro, uma litografia representando Dom Pedro IV e a Rainha Sua Senhora. Não sei porquê, senti a alma como que confrangida, sobretudo ao ver entrar, vindos talvez de outras salas, numerosos convidados que, pelo seu aspecto e seus vestuários, se me afiguraram morgados da vizinhança ou filhos família à espera da sucessão de seus pais, agricultores abastados. Tendo-me o moço Lutário designado o meu lugar, o de honra, como ainda era então e é em muita parte à cabeceira da mesa, todos aqueles convivas se sentaram, revelando nos seus aspectos a mais viva satisfação. À minha esquerda, no ângulo da mesa, sentou-se o velho chefe de família. E à esquerda dele, a sua companheira, única do seu sexo, que foi admitida àquele ato solene. À minha direita, o anfitrião, que, por ter viajado em transatlânticos e visto o mundo, assumira as funções de trinchante quanto àquela secção da mesa. Eram 7 horas, quando, com agradável surpresa, vi que, em lugar da sopa, se serviu uma odorante canja de galinha. Eu estava com certas apreensões, porque, embora a natureza me tivesse dotado com bom estômago, me abstinha de certas iguarias, às quais a boa higiene torce o nariz. Estávamos, pois, no primeiro período dos grandes repastos, no do magnum silêncio. Mas poucos minutos decorreram que não passássemos ao segundo, o do stridor dentium. Vi, efectivamente, entrar, com um suave contentamento, 4 travessas, com o chamado cozido à antiga portuguesa, composto de carne de boi, galinhas, paios, toucinho e presunto, couve-flor e arroz. Pratos estes que, de per si só, constituiriam um bom jantar. Para logo, o jovem Lutário, que, como eu disse, era o trinchante daquela secção nobre da mesa, pois que para baixo mais trinchante sabia, com rapidez, arte e elegância, compôs um prato de tudo aquilo. Prato que colocou diante da minha pessoa. Para que é isto? Disse eu surpreendido, porque aquele meu quinhão bem poderia chegar para 4 pessoas. Vá andando, doutor, porque talvez não haja muito mais para servir. Aquilo, com mais uns bifes, os clássicos ovos, um bom copo de vinho. E delicioso que ele era. E delicioso que ele era. E o café constituiria um belo almoço, se não principesco, pelo menos democraticamente burguês. Ia diminuindo o estridor dos dentes, quando, com dolorosa surpresa, vi entrar 2 grandes cabeças de porco com pezinhos e feijão branco. Era o que eu receava. O porco. E depois daquilo, iam pratos sucessivos, lombos com rodelas de limão em cima, sarrabulhos com os indispensáveis cominhos e grandes travessas de tripas, loiras como as antigas libras de saudosa memória. E eu, como aquele a quem era oferecido aquele homérico repasto, tinha necessariamente de comer de tudo, porque se não o fizesse, incorreria no desagrado de toda aquela boa gente e, de certo, mais tarde, seria asperamente censurado por descortês. A minha esperança era de que ficássemos por ali, mas essa esperança em breve se desvaneceu, dolorosamente. Efectivamente, depois de alguns pequenos pratos secundários, como filetes de pescada, croquetes, almôndegas e espargos, vi entrar solenes 3 perus assados ao forno, os quais foram recebidos com a mais viva satisfação por todos os convívios. Lutário, desde logo, chamou assim um daqueles infelizes galináceos e, com admirável destreza, passou com as mãos assaz aristocráticas, onde cintilavam 2 anéis com brilhantes, passou a desfazê-lo, principiando pela asa esquerda, que com parte do peito colocou no prato que me serviu. Neste momento, o meu relógio marcava 11 horas.
e na testa principiava a assomar-me o suor da angústia. À força de mostarda de Delpi, de azeitonas e de saladas, e do bom e fresco vinho da casa, fui aguentando como pude, mas bem reconhecia que não poderia ir mais longe. O que mais me admirava era a rapidez e o apetite com que todos aqueles convivas atacavam as diversas vitualhas que se lhes ofereciam, sem que deixassem restos alguns dos seus pratos, e até às vezes repetindo. O bom e alentado velho, chefe da família, que, como eu disse, estava à minha esquerda, assim procedia também. E eu bem via que um ardente desejo o tormentava, desejo irrealizável, o de tirar a rabona de pano preto que vestia para comer mais à vontade em mangas de camisa. Pela minha parte, o que eu desesperadamente desejava era que aquele pantagruélico banquete tivesse fim. Mas mal eu pensava àquela hora o que ainda me guardava. Efectivamente, depois dos perus, dos quais apenas ficaram alguns ossos, seguiram-se sucessiva e ininterrompidamente, além de lagostas e outros mariscos, leitões assados, lombos de vitela, pescadas inteiras recheadas, rodovalhos fritos, lombos de bacalhau da pingadeira com brócolos, frangos ensopados, empadas, lampreias de escabeche, enfim, um misto enorme e incongruento de vitualhas, não faltando até, caso estupidificante, as clássicas frigideiras de Braga do mestre culinário Covas. Do lado de trás do lugar onde eu estava, havia uma grande janela aberta que dava para os campos. E recordo-me de que, tendo-me resignado àquele suicídio forçado de um género novo, e sem me levantar, porque já não o podia fazer, penosamente me virei para esse lado, para dizer adeus para sempre aos campos, aos altos castanheiros que com leve sussurro se baloiçavam ao vento, para dizer adeus à vida, a todos os seus prazeres, pois que em breve deixaria de existir. E contudo, aquele martírio sem nome ainda se prolongou durante mais de 3 horas. E era quase como um autómato que eu comia sem saber o que comia e bebia sem saber o quê. Em meio desse horror, eu só almejava por uma coisa, por um café, por muito café, para ver se assim poderia retardar a apoplexia que eu sentia iminente sobre a minha cabeça. Mas em lugar desse tónico e perfumado veneno, o que eu vi, já banhado em copioso sueiro, fenómeno em mim raríssimo, foi esse terrível remate, o da sobremesa. O quê? Queijos ingleses, o da pinha e o chester, os flamengos, pudins, grandes travessas de creme e de arroz doce, trouxas de ovos, castanhas loiras de massa, pastéis de toda a qualidade, fiambres, frutas secas, nozes, biscoitos, ananases, geleias, vinhos generosos, porto, madeira e champanhe e, por último, o chocolate. E tudo isso desapareceu como um sonho nos abismos insondáveis daqueles estômagos de aprícios. Enfim, eram 4 horas da tarde, quando chegou a hora do resgate. Estando no seu máximo grau o último período dos grandes banquetes, o da Confusio Gentium. A grita era de ensurdecer. Para me levantar da cadeira onde estivera sentado, comendo sempre e bebendo durante 9 horas consecutivas, foi necessário que o moço e heterorutário me metesse a vigorosa mão por debaixo de um braço e daí, curvado como atras com um das costas e de pernas escachadas, me fui penosamente arrastado para uma varanda do lado das traseiras da casa que dava para um largo terreiro, varanda para onde todos os convivas convergiam numa expansão alegre e ruidosa. Que haverá ainda? Pensava eu preocupado. Era, salvo o devido respeito, a visão dos cevados. Com o sinal do chefe de família, um serviçal abriu a porta de um amplo cortelho e imediatamente 4 enormes porcos negros se lançaram numa grande expansão de liberdade,
grunhindo felizes em diversas direções do terreiro. Todos os admiravam pela sua corpulência, até eu próprio. E então, o chefe da família, que até então não pronunciara uma única palavra, virando-se para mim, eram 6. Bem sei, pensei eu, 2 comemos nós há pouco. Logo que cheguei a casa, recolhi-me à cama, ordenando que de meia em meia hora me fossem observar. E que, se eu, do outro lado, ao outro dia estivesse morto, fossem chamar o doutor Lessa para me verificar o óbito. O que é certo, porém, é que, contra o que seria de esperar, acordei bem disposto, alegre e contente, e com uma refrigerante limonada e um longo passeio matutino ad agros, me senti capaz de outra batalha. Mas, como aquela, isso nunca. Autobiografia. Embora seja odioso o moi, segundo Taine, passo avante desdenhoso e em voz quase solene, passo a expor o meu retrato, espécie de biografia em que, sincero, relato o que sou e o que fazia. E nesse longo rosário, talvez destinado ao lixo, andarei sem ordem, vário, e como segue, a capricho. Para trabalho, uma pena, de onde veio o vinho e fel. Por amante, uma pequena, que me foi sempre fiel. No coração, alegria. Em conversas, bom humor. Pelo vinho, simpatia. Por água, um profundo horror. Por trapézios e ginásticas nunca tive inclinação, nem pelas frases bombásticas de um discurso e de um sermão. Fui sempre um homem da moda, um quase pintalegrete, mas para danças de roda eu nunca tive jarrete. Quando muito, uma quadrilha, a pedido e mal, talvez. Quanto ao fumo, cigarrilha, e quanto ao jogo, o xadrez. Do lado de alheias plumas, muitas há de intenso brilho, mas o meu homem foi Dumas, falo do pai, não do filho. Tive um viver de boémio, numa fúria de insensato, mas agora, quase abstémio, não há ninguém mais pacato. Pelo que a saias respeita, se tive cheques amargos, a minha lista é perfeita, mas isso são contos largos. Acerca das artes belas, foi sempre o meu pensamento que não há, por fora delas, para ninguém salvamento. Tudo me serve, a pintura, a própria litografia, boa música, a escultura e, sobretudo, a poesia. E voltando um pouco atrás, mesmo fora da estação, eu fui alegre e rapaz, era uma viva canção. Sempre cantando ia longe, por campinas e cidades, mas agora vivo monge, no mosteiro das saudades. Para o pão de cada dia, eis-me aqui chegado à prosa, deu-me a sorte à advocacia, uma velha remelosa. Quis fugir-lhe, vão esforço, já quis impontá-la a murro, e filou-se no dorso, como um moscardo de burro. E que seria de mim, sem os bons lados que tem? Isto confirma o anexim. Há males que vêm por bem. Mas basta. Deus, pelos vistos, como por compensação, concedeu-me o fazer disto suprema consolação. Belo campo que vejo de onde habito. Um camponês no seu machinho toca. À porta da choupana, a afiar na roca,
um aldeão de rosto assaz bonito. Ouve-se ao longe um prolongado apito, cerca a ninhada uma galinha choca, e o negro grilo, ao limiar da toca, faz ouvir incessante o seu cri-crito. Os alcatruzes de uma antiga nora, a que dá vida a um boi a passo lento, jorram a água que na pia chora. Vai aguiando o lavrador atento, e esta lida não cessa desde a aurora, que o sol abrasa e nem sequer há vento. Fora do tribunal, aquele amigo era um sujeito alegre e folgazão. Como juiz, porém, era um dragão. Ele era a própria lei, era o castigo. Mas cá por fora, como acima eu digo, era outro, um burguês bonacheirão. A todos estendia urbano a mão e cortejava até qualquer mendigo. Ontem, lendo a sentença em que aplicava a multa a um julgador, "Aqui del rei!" gritou este, escumando em fúria brava. "Eu não fiz mais que executar a lei. É que Vossa Excelência é quem talhava na casa de batota onde joguei." Respiro. Eis-me, enfim, na minha aldeia. Alegra-me os pulmões estar tão puro. Que ilusória não era a minha ideia disto, que agora conservar procuro. Só a vida fictícia das cidades achava digna de canções divinas. Tinha horror pelas quase soledades em que eu julgava imersas as campinas. Tivesse eu a paleta de Virgílio, o grande artista do viver campestre. Mas ao que vejo, pedirei auxílio. O próprio campo me será bom mestre. Uma buzina soa. Acorda o prado. Espalha a vida ao sol, mas acabrunha. Uma junta de bois puxa ao arado, cuja rabiça um lavrador empunha. É de grande tarefa agora a quadra. Tudo se move. A agitação é vasta. Um cão de guarda furibundo ladra a um mendigo velho que se afasta. Não há vento. O moinho nem labora, mas o moleiro à porta o grão peneira. Os alcatruzes da vetusta nora lançam a jorros a água na caleira. Tira do longo tanque, balde a balde, moça gentil assaz, vivo demónio. Fala-lhe um namorado, mas de balde, que ela não quer amor, quer matrimónio. Na eira calcinada, espreita um gato o voo dos alegres passarinhos. Nos bicos, levam todos o biscato à prole que os espera nos seus ninhos. Volitam borboletas, e a cigarra faz ouvir incessante o seu cantar. Toda a vegetação parece um mar. As casas são naus, montes, a barra. Além aqui e ali, medas de palha, loiras, como as de trigo onde antes meces. A implorar a paz contra a batalha, convidam um sino, os bons fiéis às preces. Vão em rancho cantando as raparigas, os moços vão atrás de varapaus. E como coisas tais não são cantigas, os velhos arrimados aos seus paus. Agora é noite. Vai subindo a lua. Cintilam no alto céus milhões de estrelas. Fica toda a campina como nua. São as horas do lar, depois as celas. Só a vida do campo me seduz. Um casebre por único palácio. Um lago azul em vez do mar. Oh, Ruge, quando te verei eu? Dizia Horácio. Tudo nele me alegra, encanta e enleva. E fora-me esta aldeia um paraíso, se aqui me não faltasse à noite a Eva, que em muitos dos meus cantos divinizo. É sempre assim que começa a mais triste das manias. Comunga todos os dias, ouve missa e se confessa.
Noviça, quer ser professa e reinar nas sacristias. Ouvirá frases sombrias, quem beijos de amor lhe peça. Freira em plena primavera, que desatino funesto. Eu, antes vê-la quisera, lavadeira ou moleirinha, ou nas ruas com pé lesto, de giga a vender sardinha, enfim, tudo o que detesto. Melhor me fora, coitado, com esta vida a acabar, ir para a guerra, soldado, lançar-me às ondas do mar. Mas não quero, porque, enfim, ela ainda pode sarar, pode ter pena de mim. Arde-me em fogo a cabeça, nesta horrível ansiedade. E se faz abadesa? Que fazer? Fazer-me abade? Ninguém vive sem amor. Neste mundo sublunar, cada pomba tem o seu par, cada zagala um pastor. O doirado pica-flor ama rosa de tocar. Enfim, na terra e no mar, é ele o rei, o senhor. Pois que amar é lei sem metas, amemos, cantando aos ventos as nossas musas diletas. Até os próprios jumentos têm, como nós, os poetas, burras dos seus pensamentos. A avaliação a Mademoiselle Lídia da Cunha Leão. Em uma execução contra o papá, foi neste modo avaliada a filha. Soberba, morenita, rosa, chá, andaluza, de leque e de mantilha. Um argentário disse: a olho nu e visto o corpo que sua alma encerra, vale bem mais que as minas do Peru, todo o ouro do Banco de Inglaterra. Voto contra. Esses cálculos são maus, disse outro sucessor de Pedro Cem. Vale, sem discussão, todas as naus que o vasto mar azul em si contém. Eu daria por ela, disse rindo um amador de certo Deus pagão, os esplendentes sóis do espaço infindo que eu pudesse feliz haver às mãos. Esse voto não serve, é pouco sério, e até, disse outro, me parece estranho. Eu, rei, dava por ela todo o império, mas sou pastor, só deram ao meu rebanho. Esta resposta fez erguer a crista de um ganadeiro que se riu jucundo. Um rebanho, disse ele, pobre artista, um rebanho eu daria aos bois do mundo. Silêncio, disse então o juiz da praça, um homem novo, de cabelo preto. Fala agora esse vate que tem graça. Vale mais, muito mais, vale um soneto. Nova musa. Sem pena alguma, sem amargo pranto, a minha lira abandonei de outrora. Oh, quantas vezes a minha alma cora das alegres canções que amara tanto. Nem àqueles que me amam causa espanto, se nesta fase em que me encontro agora, cercada à fronte de um clarão de aurora, eu, de tenório, me transformo em santo. Que mudança, Senhor, em mim fizeste! O vate da alegria é ele o defunto. Outro mais grave as suas formas veste. Cantei o paio atroz, o vil presunto, agora és tu, só tu, musa celeste, a minha inspiradora, o meu assunto. É sempre a mesma coisa, um desenlace de comédia, de farsa que não muda. Pobre de quem amando o sonho iluda, viveria feliz se nunca amasse. Eras um anjo no candor da face, de um aspecto gentil, grave, sisuda. Tudo ilusão. Seria a dor aguda se eu, filósofo, a rir, a não domasse. Eu era o quinto, vais no sexto agora. Uns loiros, outros altos, outros baixos,
por esse caminhar anos em fora. Terás aos 30 a conceder penachos ao tu gentil que esta minha alma adora, uma sumptuosa lista de 100 machos. Que pena, tenho o corpo tão bonito e nenhum amoroso me procura. E quem sabe, talvez à sepultura eu me vá de capela e de palmito. Em tempos, um rapaz muito esquisito, ainda imberbe, mas lindo de figura, passava, mas fugiu. Que desventura, era da raça dos Josés dos Egito. E os dias vão passando, sem que veja a mais ligeira mutação de cena. Por sobre mim, uma ave negra adeja. De corpo tão bonito, alta e morena, à própria Vênus causaria inveja. E assim tão bela, durmo só. Que pena. Eis que te partes para além do espaço envolvido na estola do infinito. Leve-te Deus em paz, amigo Brito. Nós ficamos por medo do cansaço. Eu, por mais abstrações que invento e faço, por mais transcendental que em ti cogito, não posso imaginar-te ideia ou mito, mas um tumor decanta em seu cachaço. Lá desses sítios em que etéreo voas, responde a isto que daqui pergunto. Não em prosa que é vil, mas nestas loas em que resumo o delicado assunto. As fêmeas no infinito, diz, são boas. Há bons vinhos por lá. Há bom presunto. Era uma pobre industrial de amores, a ré. De muito amar era acusada. O juiz era eu, sala apinhada, verbosos e subtis os defensores. Como te chamas? Perguntei. Dolores. Teus anos? 16. Pobre, sem nada, de que vives? De amar e ser amada. Quem te perdeu? Seus olhos sonhadores. Depois, abandonou-me sem piedade e vi-me só, com frio, o corpo nu, vagabunda nas ruas da cidade. Responde-me, e quem foi o homem cru, que sem pena de tanta mocidade, lírio te desfolhou nas sombras? Tu. Poeta, sobraça a lira sonorosa e vai-te, mundo em fora de longada. Procura outro país, terra ignorada, onde cantes o amor, o lírio e a rosa. Aqui onde nasceste é tudo prosa. Do que em vida sonhamos não há nada. Dão-nos uma ambrosia derrancada, um néctar vil em taça generosa. Nada do que é divino é duradouro. Brandos afetos, místicos aromas, tudo se abisma em atro sorvedoiro. E o Deus gentil das olorosas comas, em vez de setas e de aljava doiro, traz lápis e carteira onde faz somas. Ó vós, que do canto sois velhos fregueses, ouvi destas liras o mélico emprego. Nós somos as gemas, os bifes ingleses, os paios das filhas do claro Mondego. Sorri-nos a vida nos cálices cheios dos roxos falernos das parras da beira. Sorri-nos a ceres dos túmidos seios. Sorri-nos dos bosques a Vênus ligeira. Nós, nos mestos papiros da ciência moderna, a droga se encontra que ao sono convida.
queimemo-los todos, que só na taberna os livros se encontram da ciência da vida. Ao vento os cabelos, por montes e vales, corremos no passo das gregas coreias. Bacantes das praças, vibrai os cimbales, abri-nos as portas, gentis galateias. Última vontade. O corpo num lençol, e assim metido em minha mãe, donde nasci a terra. Nada do som do bronze, um som que aterra, que descontenta um delicado ouvido. Ninguém ouse soltar um só gemido junto da cova que o meu corpo encerra. Longe, a minha alma em outros mundos erra. Dê-lhe a paz de um sempre eterno olvido. Nada de luto, de sanefas pretas, onde eu fico um recôndito jardim, onde ela, a mais divina das Julietas, se por acaso se lembrar de mim, possa colher um ramo de violetas com que inflore o seu peito de cetim. Era nova e gentil, mulher odierna em tudo. Amava o amor profano, o outro com bafio. Era, porém, leal e era de seu brio andar vestida bem, à moda, sobretudo. A divina amorosa encrepava a miúdo aquele que ela amava e achava-o agora frio. Ele amava-a, porém, mas de um gênio sombrio. Passava horas sem fio, sem dizer nada, mudo. Acho-te distraído, outrora enamorado, o teu mundo era eu, e agora, rara vez, reparas como estou, se estou ao teu agrado. Diz, como achas melhor, o meu vestido inglês ou este que comprei nos armazéns do Chiado? Acho-os bons, mas prefiro da tua nudez. Em Coimbra, a Eugênio de Castro. Ele era estudante e ela era uma jovem recatada. Mas pudor não vale nada quando a paixão se revela. Ao namoro de janela seguiu-se o outro, o da escada. E o tal Melro deu entrada no domicílio da bela. Tu és, disse ele, galante. Mas vou partir sem demora, que a minha casa é distante. Como? Já te vais embora? Um amor de um estudante não dura mais que uma hora. O fim. Já não tenho inspirações. De balde, na tinta banho a minha nervosa pluma. Era pastor de ilusões e de todo o meu rebanho já não me resta nenhuma. Bom dia da poesia. Podendo, convido-vos a seguir esta peregrinação poética do sindicato neste dia 21. Muito obrigado.